aqui a gravar. Muito bem, boa tarde. Vamos dar início ao nosso 43º webinário de internacionalização da UFRN, momento em que os nossos pesquisadores, os nossos estudantes que foram no exterior, prioritariamente com financiamento da CAPES, por meio do projeto PRINT, né, que concluiu agora dia 31 do 10, né, agora está comigo aí a responsabilidade, né, de fazer um mega relatório desse mega e produtivo projeto para a UFRN. É o momento em que esses nossos pesquisadores falam um pouquinho dos avanços científicos que tiveram, da sua experiência, né, como um todo, abre aí as portas, tira as dúvidas dos alunos, dos professores que querem ir, e fortalecem os temas estratégicos que nós definimos lá atrás no PRINT em 2017. Lembrando que desde 1978, a UFRN, na sua pós-graduação, tem temas estratégicos, né? Tem uma política de desenvolvimento baseado em temas transversais que a gente olha lá e vê o que é que foi sendo consolidado, o que é que foi dinamicamente sendo alterado ao longo do tempo, pelo próprio dinamismo da ciência, da formação de recursos humanos, do perfil dos professores que a gente contrata, né, de 1978 para cá, né, é muito pouco tempo quando a gente pensa em consolidação de um sistema de pós-graduação, quando a gente sabe que nos primeiros programas de pós-graduação da UFRN, os alunos eram os nossos professores. Nós não tínhamos a possibilidade sequer de fazermos um curso de mestrado no estado do Rio Grande do Norte. Então, era um modelo diferente, em que a gente precisou usar para montar um programa com professores externos e começar a formar o nosso corpo docente. É um estágio bem diferente daquilo que temos hoje, né? Hoje tem um professor Guilherme Chaves, que foi bolsista do PRINT. O professor Guilherme é um pesquisador experiente da nossa universidade, que nós emprestamos, né, à Universidade Federal de Pernambuco. O Guilherme nos deixou agora na semana passada para uma nova etapa de sua carreira científica, de sua carreira profissional. Deixa saudades, porque fez um excelente trabalho aqui, não apenas científico, mas cultivou muitas amizades pelo seu compromisso, pela sua dedicação, pela sua forma suave de tratar os colegas, os professores, os técnicos, né? Mas não deixa de ser o UFRN, não deixará de ser o UFRN, porque por aqui passou alguns anos, né? Então, Guilherme vai falar um pouquinho sobre o pós-doc que ele fez na Holanda recentemente, né, nesse último ano aí do PRINT, os desafios que ele conseguiu, e depois a gente conversa, tira algumas dúvidas, um pouquinho, certo, Guilherme? Então, certo. muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu compromisso de estar aqui nessa tarde hoje. Obrigado, professor Rubens, muito obrigado pelas palavras, é um prazer muito grande para mim estar aqui. Eu ainda me sinto UFRN. Sempre será. É até um momento emocionante, né, porque participei dessa casa durante 15 anos e tenho, assim, muito orgulho, lembranças muito positivas do acolhimento, né, e por todos e todas as pró-reitorias e coordenações de curso e chefias de departamento. Então, vou guardar sempre essa lembrança boa dessa instituição, né? Então, como o professor Rubens mencionou, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha experiência no PRINT, né, que é o Programa Institucional de Internacionalização, financiado pela CAPES, contando também um pouco da minha vida acadêmica e o que realmente eu fui fazer lá na Holanda, né, a partir do PRINT. Então, eu vou projetar aqui a minha apresentação. Guilherme, você está com o microfone aí perto, né? Está muito alto, professor? Não, está dando um pouquinho de eco, talvez esteja um pouquinho baixo e... Não sei se... Deixa eu ver se o ventilador aqui pode ser que esteja atrapalhando, vou tirar aqui.
Está dando para me escutar? Sim, não, estamos escutando bem. Estamos escutando bem. Pronto, a tela está compartilhada, só não está na apresentação ainda, viu? Certo. Pronto, apareceu. Está carregando, ficou um pouco pesado aqui. Está aparecendo agora? Tá, mas não está no modo de apresentação, não. Tá, eu vou colocar aqui. Pronto, perfeito, Guilherme. Certo. Vou botar aqui no começo. Está na primeira página, professor? Tá sim, tá sim. Certo. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o Print, né? Como eu tinha mencionado previamente, um programa institucional de internacionalização. Eu tive o prazer de ser bolsista da CAPES, né? E orientei José Ferreira da Cunha Neto, que foi aluno de mestrado do PPG-CSA, que teve o seu projeto de pesquisa atrelado ao PRINT, né? O Programa Institucional de Internacionalização. Então, tive um apoio direto da Prometoria de Pós-Graduação, além da própria CAPES. Então, falando um pouco sobre mim, né, eu me chamo Guilherme Maranhão Chaves, eu sou graduado em bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, fui orientado pela professora doutora Eliane Maria Corrêa Magalhães, tendo sido bolsista do PET, Programa Especial de Treinamento CAPES, e tendo me graduado no ano 2000. Posteriormente, eu fui realizar o meu mestrado em Biologia de Fungos na Universidade Federal de Pernambuco e fui orientado pela professora Maria Auxiliadora Queiroz Cavalcante, também havendo sido bolsista da CAPES. O meu doutorado ele foi em Biologia Molecular, com ênfase em Microbiologia, pela Universidade de Aberdeen, na Escócia, tendo sido bolsista da CAPES de doutorado pleno. Então, eu fui orientado pelo professor Frank Oz, que já é falecido, né? Mas eu digo com muito orgulho, né, que pelo meu histórico, aí, desde a minha formação inicial, eu tive o prazer de ser financiado pela CAPES inteiramente, desde a minha graduação, a minha pós-graduação, e posteriormente, aí esse programa de pós-doutorado que eu acabei realizando no ano passado. Bom, no meu primeiro pós-doutorado, né, eu fui bolsista da FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, meu primeiro pós-doutorado, ele foi realizado na Unifesp, no período de 2006 a 2009, orientado pelo professor Arnaldo Lopes Colombo. Então, é importante eu mencionar aqui, que eu acabei esquecendo, que a minha primeira experiência internacional se deu já no doutorado, né? Então, eu fiz o doutorado pleno no exterior, né? Então, desde que eu entrei na universidade, eu tinha um sonho de estudar fora do Brasil. Então, naquela época, ainda estava começando a internet, né? E eu via os encartes dentro das bibliotecas, né? Como estudar fora do Brasil, né? Como fazer um doutorado fora do Brasil. Isso sempre me chamava a atenção, né? Eu sempre tinha essa vontade de realizar um doutorado fora do Brasil. Então, fiz o meu doutorado pleno, no período de 2002 a 2006, né, na Escócia, e quando retornei ao Brasil, eu contactei com o professor Arnaldo Lopes Colombo, que é professor da Unifesp, e passei com ele 3 anos de pós-doutorado. Tive o grande prazer de ser supervisionado pelo professor Arnaldo Colombo, que eu diria que é o maior nome da América Latina em micologia médica, sem sombra de dúvidas. E, quando estava nesse período aí junto com ele, tive a oportunidade de realizar uma visita técnica, né? Então, essa inquietação de conhecer o novo, né? De buscar mais conhecimento, trocar experiências. Então, eu fui para a Escola de Ciências Médicas de Nova Jersey com uma visita técnica, né? Trabalhando com o professor David Perlin no ano de 2008. No ano de 2008,
2009, eu entrei na UFRN, então foi o meu concurso, né, que fez a minha efetivação como professor da UFRN. E 10 anos depois, eu saio para uma licença para capacitação na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, né, no ano de 2019, supervisionado pelo professor Dr. John Perfect, também um contato do professor Arnaldo Lopes Colombo. É importante mencionar que tive aqui o meu primeiro apoio deste PPG, né, da UFRN, no nome do professor Rubens Maribondo. E no ano passado, em 2023, né, passando um ano, no período de 2023 a 2024, tive a possibilidade aí de ser professor visitante sênior, né, com financiamento da CAPES, sendo os colaboradores estrangeiros o professor Dr. Ferry Hagen e o professor Dr. Pedro Kraus. Como o professor Rubens mencionou, né, como experiência profissional, eu passei 15 anos na UFRN, né, no período de 2009 a 2024, estando atualmente no cargo de professor associado 4, estava lotado no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da UFRN e, recentemente, muito recentemente, fui redistribuído para a Universidade Federal de Pernambuco, para o Departamento de Micologia, onde tive a minha formação inicial e, a partir daí, que me apaixonei pelos fungos. Bom, então, conhecendo um pouco sobre esses colaboradores, quem são esses colaboradores? Então, o primeiro colaborador que eu gostaria de falar, internacional, é o John Perfect. O Dr. John Perfect, da Universidade de Duke, né? Ele é muito renomado na área de micologia, tem um fator H de 120, né? E foi com ele que eu desenvolvi a minha licença para capacitação. Então, aqui a gente tem o trabalho publicado na Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, e já com a aluna do PPG-CSA como primeira autora, Lana Sarita de Souza Oliveira. Então, a minha linha de pesquisa, ela vai da beira do leito à bancada. Então, eu faço trabalhos diretamente com médicos, e principalmente médicos infectologistas, né, que atuam diretamente com a microbiologia do ponto de vista laboratorial. Então, o Dr. John Perfect é médico e diretor desse setor aí do hospital da Universidade de Duke, de infectologia. E vou falar também de um colaborador, que é o Jacques Meis, que é um colaborador também holandês, com fator H de 103. Então, no ano que eu fui, em 2019, com apenas 3 meses, já saí com essa publicação, sempre com financiamento desta pró-reitoria, com o seu incentivo às publicações e pagamento de artigos open access. Tivemos aí essa publicação em criptococose, que é uma infecção fúngica, que é transmitida a partir dos pombos, né, e que é mais comum e tem um desfecho mais grave em pacientes imunocomprometidos. Então, a gente tem aqui a presença a forma de contaminação, a patogênese a partir das fezes de pombos e dos pombos e também dos outros das árvores. O fungo é inalado e tem predileção pelo sistema nervoso central, ocasionando meningite, né? Então, a gente tem aqui uma colônia fúngica para exemplificar. Então, essa tinha sido a minha última experiência internacional. Falando ainda dos colaboradores, né? Então, o professor Arnaldo Colombo, da Unifesp, né? Que foi o meu supervisor do primeiro pós-doutorado no Brasil, ele é atualmente o presidente eleito do ICHAM, que é a Sociedade Internacional de Micologia Humana e Animal. Então, ele é o primeiro brasileiro a presidir essa sociedade internacional com o fator H de 68, e o vice-presidente é o Ferry Hagen, com o fator H de 61, que foi justamente o colaborador holandês que me recebeu na sua instituição durante o período do PRINT. Então, atualmente, né, essa sociedade ela é presidida por esses 2 pesquisadores e, com muito orgulho, o meu supervisor de pós-doutorado.
Bom, então, isso foi notícia aqui no Brasil, né, que o professor Arnaldo Lopes Colombo, que é membro da Academia Brasileira de Ciências, foi o primeiro brasileiro no cargo de presidente eleito do ICHAN. Não poderia deixar de mencionar o doutor Pedro Krauss, que tem um fator H de 140, né, que trabalhou diretamente comigo, né? Então, aqui a gente tem um instituto da Holanda, que é o Westerdijk, né, que é o Fungal Biodiversity Institute. O instituto, é a maior coleção de culturas de fungos da Europa, né, e teve por quase 40 anos como diretor o professor Pedro Krauss, que é um sul-africano, que tem aí vários anos tendo se radicado na Holanda e tendo presidido um instituto aí por quase 40 anos. Se a gente levar em consideração, tem um dado interessante que o professor Pedro Krauss, ele é da área de agronomia, ele não é da área da microbiologia médica. Mas como esse fungo específico que eu fui estudar na Holanda, ele ocorre na natureza e ele também causa prejuízo na agricultura, ele é um dos, se não o mais importante pesquisador em fusário, né, que é esse gênero específico que eu vou falar um pouco para vocês agora. Então, eu diria até que ele teve uma participação mais direta, mais do dia a dia, do que o próprio professor Ferry-Hagen, que é da área de micologia médica, né, para o desenvolvimento desse trabalho. Então, falando especificamente do trabalho que foi desenvolvido, né, que é o trabalho de ceratite por fusário e outras infecções superficiais no Nordeste do Brasil, um estudo prospectivo de 10 anos. Então, esse trabalho ele culminou com a defesa de mestrado do José Ferreira da Cunha Neto, aluno do PPG-CSA. É um trabalho dito de medicina translacional, porque ele vai da beira do leito até a bancada, então ele vai desde a coleta de dados dos pacientes internados no UOL, né, que é o Hospital Universitário da UFRN. Então, a partir de todos esses dados clínicos acrescidos aos dados laboratoriais, nós temos aí essa pesquisa que foi realizada num período de 10 anos, né, uma pesquisa árdua com coleta de dados, uma pesquisa prospectiva. Então, eu vou falar um pouco sobre essa doença, que é a fusariose. A fusariose é uma doença infecciosa de distribuição mundial. Fungos do gênero Fusarium são capazes de causar doenças em diferentes seres vivos, incluindo seres humanos, outros animais e vegetais. Portanto, o gênero Fusarium, ele ganha um título interessante, que é a patogenicidade transreino, porque um único gênero fungo é capaz de causar doença em plantas, como é o caso aqui do apodrecimento do milho. Em animais, aqui a gente tem um bode com infecção disseminada por Fusarium, e aqui uma paciente imunocomprometida com infecção disseminada também por este patógeno. Então, a versatilidade deste patógeno que está no ambiente, que causa prejuízo à agricultura, mas que chega também aos seres humanos e animais, faz com que esse fungo tenha uma importância muito grande em termos de pesquisa científica. A fusariose, né, a doença causada por fusário, ela pode variar desde superficial, quando ela fica restrita, por exemplo, à pele e aos seus anexos, podendo causar desde uma simples onicomicose, que é a micose de unha, mas também ela pode ocasionar uma infecção sistêmica, principalmente em indivíduos imunocomprometidos, porque o fungo tem a capacidade de ganhar o sistema circulatório e se disseminar para vários órgãos. Então, aqui a gente tem um paciente leucêmico, onde nós podemos observar várias lesões ao longo do seu corpo, em função da infecção disseminada, né? Então, os pacientes imunocomprometidos, como neutropênicos, leucêmicos, ou sob intensa quimioterapia ou uso de corticoides, são muito susceptíveis à infecção por fusário, também chamada de fusariose. Aqui, né, eu vou falar com mais ênfase da ceratite por fusário. Então, a ceratite é a infecção da camada córnea, e ela não é apenas causada por fungos, ela pode ser causada também por bactérias
e protozoários. Dentre os fungos, o fungo mais frequente é do gênero Fusarium. Então, foi a respeito desse fungo, ocasionando especificamente a ceratite, que é a infecção da camada córnea, que foi objeto de estudo do pós-doutorado e também da defesa de mestrado de José Neto. Bom, a ceratite é uma doença, uma das doenças mais frequentes causadas por fungos fusarioides. Então, esse termo fusarioide, ele foi recentemente criado para designar não apenas fungos do gênero Fusarium, mas também fungos de gêneros geneticamente relacionados. Então, os sinais clínicos da ceratite por Fusarium envolvem úlceras branco-acinzentadas, acompanhadas de infiltrado corneano, formação de placa endotelial e hipópio. Pode evoluir para endoftalmite, né, que é a infecção mais profunda do olho, né, do fundo do globo ocular, ou até mesmo causar a perfuração da córnea, sendo que em várias ocasiões são necessários os transplantes. Investigamos também as infecções superficiais causadas por fungos do gênero Fusarium, né? Então, dentre elas, a onicomicose, que é a micose de unha, é a mais comum. Apesar de não ser uma doença grave, pode causar constrangimento e desafios relacionados ao ambiente de trabalho. Por exemplo, no caso dos manipuladores de alimentos, né, que têm micoses nas unhas, isso pode levar a uma contaminação do alimento, porque deixa ainda mais susceptível às infecções bacterianas. E não podemos deixar de mencionar que, em casos de imunossupressão, então, um indivíduo que tem uma imunidade muito comprometida, esse fungo pode sair da unha, ganhar a corrente sanguínea e se disseminar. Apesar de ser raro, esse evento, esse desfecho clínico pode acontecer. Então, qual é a justificativa de se estudar esse fungo? Fungos do gênero Fusarium podem produzir biofilmes, que são estruturas, comunidades microbianas, aderidas a uma matriz revestida de uma matriz mesopolimérica, e essa estrutura tem sido associada a surtos de ceratite em lentes de contato, mais frequentemente relacionada à contaminação de solução de limpeza. Então, os primeiros casos de ceratite, por Fusarium, eles foram descritos em indivíduos que usavam lente de contato e que tinham uma higienização não efetiva desse material, colocando no olho e implementando o fungo da camada córnea. Já vários surtos foram descritos, inclusive nos Estados Unidos, da solução desinfetante já está contaminada. Então, já na comercialização, a solução desinfetante já está contaminada, e isso ocasionou um surto de ceratite por Fusarium em indivíduos que usavam lentes de contato nos Estados Unidos. É importante mencionar também que as células que formam o biofilme, elas têm concentrações inibitórias mínimas mais altas, para os antifúngicos anfotericina, voriconazol, posaconazol, quando comparadas às células planctônicas, ou seja, aquelas que não estão formando um biofilme. Então, uma vez que o fungo forma um biofilme na lente de contato, é muito mais difícil tratar o paciente, assim como em dispositivos médicos invasivos implementados em pacientes internados nos hospitais. Os fungos fusarioides, eles podem ser intrinsecamente resistentes a alguns antifúngicos utilizados na prática clínica. Isso significa dizer que, mesmo que o indivíduo nunca tenha sido tratado com antifúngico, a primeira vez que ele vai ser tratado, esse medicamento já não tem efeito especificamente em determinadas espécies de Fusarium, daí essa resistência intrínseca. E também não foram estabelecidos pontos de cortes clínicos. Esses estudos, eles precisam ser mais aprofundados, eles precisam envolver um grande número de pacientes, um grande número de laboratórios, uma alta reprodutibilidade e para que se haja, então, um estudo estatístico para tornar esse ponto de corte clínico efetivo.
Isso precisa ser combinado aos estudos de farmacodinâmica e farmacocinética, para que se tenha, então, esses pontos de corte clínicos e que ainda não existe para fungos do gênero Fusarium. Bom, falando mais especificamente da biologia de Fusarium, a taxonomia vem mudando constantemente ao longo dos anos, e algumas espécies foram realocadas para outros gêneros, sendo que todas as espécies hoje ditas fusarioides pertencem à família Nectriaceae. Então, quais são hoje os principais complexos de espécies de Fusarium com relevância clínica? Fusarium solane, complexo de espécies, que foi substituído atualmente por Neocosmospora, Fusarium oxysporum, complexo de espécies, Fusarium fugicuroi, Fusarium incarnatum, equisete, Fusarium sambucinium, Fusarium tricinctum, Fusarium chlamydosporum e Fusarium dímero, que foi atualmente transferido para o gênero Piscifusarium. Então, aqui a gente observa a macromorfologia da colônia, um fungo bastante algodonoso e produzindo pigmentos violetos. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido durante 10 anos no Hospital Universitário Onofre Lopes. Então, esse é um trabalho prospectivo, com 50 pacientes. Então, todas as pessoas que nos receberam achavam que era um número muito alto. Então, você ter uma casuística de 10 anos, de 50 pacientes num único hospital, é uma casuística bastante grande, se comparado a outras publicações de fusariose no mundo, né? Vale ressaltar que tivemos aí o atropelo da pandemia, poderíamos ter um N ainda quase próximo a 100, perdemos várias amostras naquele período de isolamento social, e infelizmente esse número, que era bastante alto, poderia ser ainda maior se não tivesse havido o prejuízo do período da pandemia, né? Também investigamos 10 pacientes com suspeita de dermatomicoses, que foram atendidos no Laboratório de Micologia Médica e Molecular, coordenado por mim, né, presente no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, essas amostras, os pacientes eram internados no UOL, né, então era feita um raspado da córnea. Essa amostra era corada pelo grana para se confirmar se era uma infecção fúngica ou bacteriana. Especificamente para a visualização das estruturas fúngicas foi utilizado o hidroxipotássio, uma incubação de até 10 dias, por 25 a 30 graus. A confirmação do gênero vinha a partir da análise macroscópica e microscópica, apresentando a estrutura típica, que é o macroconídeo fusiforme de Fusarium. A identificação por biologia molecular foi feita utilizando-se o gene STEF, né, que é um fator de alongamento aí, translacional, e o RPB2, que é uma RNA polimerase. Então, foram genes utilizados para a triagem por PCR. Essa etapa, até aqui, foi realizada na UFRN, e a partir desse momento, do que foi feito a partir do PCR foi feito na Holanda, né? Então, o procedimento é basicamente o mesmo para as amostras de unha, né? A diferença é que a coleta das escamas unguiais, né? Então, foram utilizados os mesmos genes por se tratar do mesmo fungo, né? Antes da realização do PCR, nós fizemos um estímulo da produção de esporos, né? Alternando um fotoperíodo de UV, né, a radiação ultravioleta, para induzir essa esporização. Extraímos o DNA utilizando esse kit da Wizard, e aí foram analisadas as sequências dos genes TEF, o fator de alongamento da translação, e também, utilizando-se os primes EF1 e EF2, e também a RNA polimerase RPD2, utilizando-se os primes 5F2 e 7. A partir daí foram construídas análises filogenéticas, especificamente foi aí que eu fui me aprofundar na Europa para fazer essas análises filogenéticas, né? E foram feitas, então, os testes de máxima verossimilhança, utilizando o software IQ3, e para realizar a interferência bayesiana foi utilizado o software Mr. Bates. A confirmação da identificação molecular foi
feita a partir da microscopia de contraste de interferência diferencial, também utilizado essa microscopia no Instituto Holandês. Para a avaliação da formação do biofilme, os micro-organismos foram crescidos em H. batata destrose, por 7 dias, 25 a 30 graus, foi adicionada uma solução PBS, uma suspensão de conídeos, o número de células foi ajustado para uma concentração de 1 vezes 10 a sexta por ml, né? Foi incubado a 37 graus em estufa agitadora a 100 RPM, né? Após a fase de adesão, foi feita, então, as lavagens, e aí foi utilizado o BHI, né, que é o Brain Heart Infusion, que é o meio de cultura para realizar aí o crescimento microbiano. A quantificação do biofilme, ela foi realizada com a solução de cristal violeta, a 1% por 30 minutos. Os poços foram posteriormente lavados com água destilada e ácido acético para descorar o biofilme, e essa solução descorante foi transferida e quantificada a 450 nanômetros em um leitor de placas. Nessa etapa também foi realizada na UFRN, por José Neto. Não podemos esquecer de mencionar, supervisionado por Plínio e Luanda, depois eu vou falar um pouco sobre eles. Na análise de tecido, a gente fez uma classificação, se a densidade óptica estivesse entre 0,01 e 0,14, eles eram considerados produtores fracos, entre 0,15 e 0,29 moderados, e entre 0,30 e 0,45 fortes produtores de biofilme. Para o teste de suscetibilidade difúngica, foi realizada a metodologia padrão do CLSI, onde os fungos foram inicialmente crescidos a 25, 28 graus por 7 dias, foi feita uma suspensão padronizada para uma densidade óptica de 0,15 a 0,17, em 530 nanômetros, e diluições seriadas de 100 microlitros, utilizando vários antifúngicos, né? Essas microplacas foram incubadas a 37 graus, e a concentração inibitória mínima para cetoconazol foi considerada aquela que reduziu 50% a turbidez em relação ao controle positivo, e para a anfotericina B e itraconazol, a concentração inibitória mínima foi definida como a menor capaz de causar uma inibição de qualquer crescimento visualmente perceptível. Para a realização dos testes estatísticos, foi utilizado o programa GraphPad Prism versão 8.0, utilizando-se o teste de Mann-Whitney e considerando-se o valor de P de 0,05 e o intervalo de 95% como estatisticamente significante. O que é que a gente observou? Que a idade dos pacientes teve uma mediana de 42 anos, né, havendo uma variação de 4 a 69 anos. A maioria dos pacientes que relataram trauma eram trabalhadores agrícolas ou estavam lidando também com vegetais, 67% dos casos relatados. Então, esse já é um dado muito interessante, que ele é bem comum nos países em desenvolvimento, que a maioria dos casos de fusariose está relacionada a trabalhador agrícola, que tem o traumatismo, que se fere com os galhos dos vegetais, por exemplo, quando ele vai cortar a cana-de-açúcar ou outro vegetal, ele pode se cortar no olho, se ferir, né, ter o traumatismo, né, e aí, dessa forma, o fungo ser inoculado na camada córnea e se desenvolver a ceratite. Então, isso é a realidade epidemiológica dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Já uma epidemiologia bem diferente dos pacientes desenvolvidos ou dos pacientes com fusariose, na sua grande maioria, são pacientes que usam lente de contato e não trabalham com a agricultura. O transplante de córnea foi realizado em 26 pacientes, isso seria 52%, né, é um número bastante elevado. Vale ressaltar, né, que nem todos os dados eram possíveis, então a gente trabalhava com esses prontuários, mas muitas vezes os prontuários eram incompletos, ou o segmento do paciente era perdido ao longo do estudo, né. Além dos pacientes serem trabalhadores rurais, 74% eram do sexo masculino, o que reflete
realmente a atividade agrícola, ser praticada principalmente por homens, né, com cerca de 42 anos, e material vegetal, como trabalho direto, né. Esses dados corroboram com a literatura, onde as atividades agrícolas são realizadas por homens com idade de 20 a 40 anos, né, em uma população muito comumente encontrada em países em desenvolvimento, né, tropicais e subtropicais. Além disso, não encontramos nenhum único caso relacionado ao uso de lentes de contato, o que concorda com um outro único estudo brasileiro, onde a incidência desse fator de risco foi de apenas 5%. Vale ressaltar que estamos falando aqui do estado de São Paulo, que é o estado, vamos dizer assim, mais desenvolvido do ponto de vista econômico e científico do Brasil, né? Então, numa realidade onde se tem mais diagnóstico, foi apenas 5%. Então, a gente vê que é uma realidade, sim, do Brasil, em que poucos casos são relacionados à lente de contato e muitos casos à atividade agrícola, né? No caso do nosso trabalho, não houve nenhum paciente a partir de contaminação de lente de contato, né? Vale ressaltar que trata-se de um hospital público. Talvez, se estivéssemos avaliando um hospital privado, a realidade fosse diferente. No presente estudo, o número de ceratoplastias terapêuticas, que é o transplante da córnea, foi superior a 50%. Esse alto percentual de necessidade de transplante também está de acordo com relatos de outros países em desenvolvimento. Com relação ao desfecho dos pacientes, né, 18 pacientes apresentaram melhora clínica, apenas 36%, 16 deles, 32%, não apresentaram melhora visual, mesmo após o transplante de córnea, cirurgia ou tratamento antifúngico, e a perda do segmento e formação foi observada em 32% dos pacientes. Então, aqui a gente tem os antifúngicos mais utilizados para o tratamento. Na sua grande maioria, é anfotericina B, né? Algumas vezes a associação da anfotericina B com cetoconazol, algumas vezes a anfotericina B com anatamicina, que existe na apresentação de colírio, né? E algumas vezes aqui cetoconazol, associado aí, muitas vezes, a natamicina. Já pensando nos pacientes com dermatomicoses, foi justamente o oposto. A maioria dos pacientes era do sexo feminino, com uma mediana de 52 anos de idade, sendo que a tinea PET representou 20% dos casos, né? Principalmente na região plantar. Então, foi um período de estudo menor, de 2017 a 2018. Então, nós conseguimos, ao final de dezembro, levar 60 culturas positivas para a Holanda. Depois eu vou dar destaque, né, todo esse processo, todo o apoio, suporte financeiro que eu tive da UFRN para isso se tornar possível. Né? Então, foram 50 amostras de esfregaço de córnea e 10 amostras de escamas ungueais. Né? Então, como eu já havia mencionado previamente, se não tivesse sido a pandemia, a gente teria levado próximo a 100 cepas. Então, tivemos um prejuízo muito grande aí. Na identificação molecular, né, pensando nos complexos de espécie, né, 78,3% corresponde a Neocosmóspora, que é o que antigamente era considerado complexo de espécies Fusarium solane. 15% do complexo de espécies Fusarium fugicuroi e 6,7% de Fusarium oxyspora. E aqui a gente tem as espécies mais detalhadas dentro do complexo. Bom, 45% dos isolados eram de Neocosmóspora falciformes, 27% de isolados, e sendo todos os casos de ceratite. 13%, que correspondiam a 21,66% de Neocosmóspora queratoplástica, sendo 7% de ceratite e 6% de dermatomicose. 9 isolados como Fusarium annulatum, sendo 7% de ceratite e 2% de dermatomicose, e 5 isolados foram identificados como Neocosmóspora sutoniana. Né? Foram encontrados 4 isolados de Fusarium Nirenberg, todos obtidos de ceratite. E 2 isolados de onicomicose foram identificados como Neocosmóspora gansa. Então, a gente pode ver essa distribuição aqui nesse gráfico.
Em um estudo realizado com 44 cepas obtidas de pacientes provenientes de diferentes partes do globo e de vários sítios corporais, a maioria dos casos de fusariose foi por Neocosmóspora, corroborando com os nossos achados, onde a gente tem aqui, do gênero Neocosmóspora, grande parte dos isolados. Em uma série de casos de ceratite em Taiwan, né, as principais espécies encontradas também foram Neocosmóspora falciformes e Keratoplástica, entre outras espécies de Neocosmóspora. Espécies pertencentes ao complexo de espécies Fusarium dímero, Oxysporum fugicuroi também foram isoladas, demonstrando uma maior diversidade de espécies do que no presente estudo. Neocosmóspora falciformes correspondeu a 95% dos isolados obtidos de ceratite no sul da Índia. Então, os nossos dados epidemiológicos, eles são muito semelhantes aos dos países tropicais. Já no estudo alemão, com 22 pacientes, né, então, vejam que é um estudo publicado com 22, nós tínhamos 50 pacientes, com ceratite por Fusarium, os isolados clínicos foram identificados como pertencentes a Neocosmóspora, Fusarium fugicuroi e Fusarium oxysporum. E os autores descreveram uma alta prevalência de Neocosmóspora petrolífera, que não obtivemos no nosso presente estudo. Então, houve um alto percentual de isolamento de Fusarium annulatum, tanto de ceratite quanto de dermatomicose no nosso estudo. Esse achado pode ser uma peculiaridade da região nordeste do Brasil. É uma prevalência maior em comparação com as outras investigações. Mesmo se levarmos em consideração que algumas das publicações podem incluir cepas erroneamente identificadas como Fusarium proliferatum, quando na verdade são annulatum. Então, o uso de métodos moleculares utilizando mais de um gene é fundamental para fazer essa diferenciação das espécies. Então, a gente tem aqui uma árvore filogenética bastante robusta, mostrando aqui em destaque os isolados do nosso laboratório, comparando com outras cepas do mundo, né? Então, isso aqui é baseado em sequência de DNA. Então, a gente tem aqui o nosso cluster de cepas de Fusarium annulatum, pertencendo ao complexo de espécies Fusarium fugicuroi. Aqui de Fusarium Nirenberg, pertencente ao complexo de espécies Fusarium oxysporum. Aqui pertencente à Neocosmóspora, então Neocosmóspora falciforme, sultoniana keratoplástica, e aqui Neocosmóspora ganse. Aqui foi feita uma análise micromorfológica, onde os detalhes, né, que são observados pelos micologistas, né, que estudam os fungos, na micromorfologia, são imprescindíveis na diferenciação. Então, houve aí uma correspondência do que foi achado em biologia molecular e com a morfologia dos fungos em si. Então, aqui especificando quais são as espécies fúngicas de cada uma dessas fileiras, né? Com relação à formação do biofilme, né, 17 isolados foram considerados produtores fracos, 9 produtores moderados, enquanto que apenas um foi produtor forte de biofilme. Em Neocosmóspora keratoplástica, a maioria dos isolados foi produtor fraco de biofilme, enquanto que 5 foram produtores moderados. Quase 86% de todos os isolados de Fusarium ceratite por Fusarium annulatum foram produtores moderados de biofilme. Quando as cepas obtidas de unha e pele forem incluídas, o percentual de moderados ainda é superior aos considerados de baixos produtores de biofilme. Então, esse foi um dado interessante, porque não havia nenhum estudo ainda no mundo fazendo a avaliação da produção de biofilme especificamente nessas espécies identificadas molecularmente. Curiosamente, o isolado clínico que apresentou maior formação de biofilme pertencia à Neocosmóspora sultoniana. No entanto, houve uma grande variação na formação de biofilme entre as linhagens dessa espécie. Uma tendência semelhante de variação foi observada em Fusarium Nirenberg, e os dois isolados identificados como Neocosmóspora ganse foram fracos produtores de biofilme. Então, a gente tem aqui as comparações estatísticas, né, onde há a diferença estatística aqui representada com um asterisco,
havendo uma produção estatisticamente maior em Fusarium annulatum comparado com Neoposmóspora keratoplástica. E isso também é reproduzido quando a gente faz a comparação estatística em nível de complexo de espécies. Aqui nós temos os resultados do teste de suscetibilidade antifúngicos com a concentração inibitória mínima, 50, 90, 97,5, a média geométrica de cada um dos isolados, né? E apenas algumas cepas tiveram concentrações inibitórias mínimas aumentadas, se considerarmos a SIM 97,5 como um valor de corte. Para o cetoconazol, um isolado de neocosmóspora falciforme e 2 isolados de neocosmóspora keratoplástica apresentaram concentrações acima de 16 microgramas por ml, considerada, então, uma alta concentração inibitória mínima. Mas, como eu falei previamente, como não existe um ponto de corte estabelecido, não podemos classificar como sensível ou resistente. No entanto, várias cepas apresentaram a concentração inibitória mínima anfotericina B de 8 microgramas por ml, o que corresponde a uma única diluição menor que a concentração inibitória mínima 97,5, podendo ser considerada, então, uma alta concentração inibitória mínima. Os resultados das 50 e 90 para a anfotericina B foram geralmente maiores do que outras séries de casos com Fusarium no mundo. O uso de anfotericina B sistêmico para tratar ceratite pode ter, de alguma forma, resultado no aumento das concentrações inibitórias mínimas. Então, como conclusão do trabalho de José Neto, né, e essa parte que foi desenvolvida na Holanda, a anfotericina B foi o antifúngico mais utilizado no tratamento de pacientes com ceratite por Fusarium, seja em monoterapia ou em combinação com natamicina e cetoconazol. Trata-se de uma alternativa para o tratamento da ceratite, mas a apresentação em colírio deve ser adquirida em farmácia de manipulação e sua toxicidade limita o seu uso. É possível concluir que a ceratite por Fusarium no Nordeste do Brasil é uma doença importante e negligenciada, com peculiaridades específicas, dado o elevado número de casos, alta necessidade de ceratoplastia e má evolução clínica, mesmo após tratamento de fúngico cirúrgico. Espécies de neoposmóspora são agentes etiológicos mais prevalentes, tanto para a ceratite quanto para a dermatomicose, mas o número notável de isolados de Fusarium annulatum, produtores de biofilme, foi encontrado. Concentrações inibitórias mínimas aumentadas, embora provavelmente ainda do tipo selvagem, foram encontradas frente à anfotericina B e cetoconazol. Uma limitação na interpretação dos resultados dos testes de suscetibilidade está relacionada à ausência de pontos de corte estabelecidos para Fusarium. Além disso, não foi possível estabelecer um cutoff epidemiológico no presente estudo devido à necessidade de inclusão de pelo menos 100 cepas não relacionadas de 3 laboratórios independentes. Então, falando um pouco, né, então, essa seria a conclusão específica do trabalho de José Neto, mas durante o meu período na Holanda, eu tive a oportunidade de participar de várias reuniões, vários simpósios, dando aqui destaque ao simpósio de evolução fúngica, ao simpósio de primavera, né, que ocorreu em 16 e 18 de abril, né? Também ao encontro de atualização de fungos que ocorreu na cidade de Utrecht, na Holanda, aqui eu fiquei, né? Também tive a possibilidade de participar. Tive a participação também em eventos e cursos. A gente tem aqui um curso internacional de micologia médica, onde eu passei a ser aluno, a me atualizar, né? Então, temos aqui a participação de alunos e professores de 10 nacionalidades diferentes. Então, tive essa alegria, né, de voltar a ser aluno, né? E sempre temos o que aprender, nos atualizar e nos aprimorar. Tive também a grande honra de apresentar o meu trabalho nesse encontro internacional de tendência em ecologia médica, né, realizado na cidade de Atenas, na Grécia, também financiado por esta pró-reitoria de pós-graduação.
Então, o trabalho de José Neto, ele já está publicado na PLOS Neglected Tropical Disease, esse trabalho que eu fui realizar na Holanda. É um trabalho que é publicado no primeiro percentil da CAPES, então teve também o seu financiamento da Prometoria de Pós-Graduação, e também tenho mais outros 3 trabalhos publicados, todos aqui com aqueles autores holandeses, e o meu supervisor de São Paulo, o professor Arnaldo Colombo, publicados no ano de 2023 em revistas de alto impacto, do primeiro percentil da CAPES. Então, foi extremamente proveitoso, né? Tive a possibilidade de, além do Westerdyke, que foi na cidade de Utrecht, que eu fiquei especificamente, fui conhecer também o hospital Wilhelmina Hospital, né, em Nijmegen, que é coordenado pelo professor Jacques Meis. Também apresentei aqui o perfil dele no início dessa apresentação. Estreitamos uma colaboração e estamos desenvolvendo um trabalho agora em outro fundo, tentando desvendar aí a origem do surto da esporotricose no Brasil, né? Então, ele viu a publicação de Aurélio Bento, que também foi aluno do PPG-CSA, né? E se interessou e me convidou para que eu fosse lá participar de uma reunião de grupo com ele, no Wilhelmina Hospital, e estamos desenvolvendo esse trabalho onde ele tenta desvendar a origem do surto de esporotricose felina no Brasil, né? Então, aqui a gente tem o claro das cepas do Rio Grande do Norte. Esse trabalho está em desenvolvimento e foi também mais uma colaboração estabelecida, né? Então, eu finalizo essa apresentação agradecendo enormemente ao professor Rubens, né, por tudo que ele representa para a UFRN, sua dedicação, o seu trabalho sério, a sua sempre disponibilidade, né, e apoio incondicional a todos dessa UFRN. Agradeço também ao professor Sócrates Egito, que é o coordenador do programa do PPG-CSA, onde tive a oportunidade de trabalhar mais de perto, uma vez que fui vice-coordenador deste programa, junto também com a Ana Caterine, e que também esteve envolvido com o PEN. Não poderia deixar de agradecer à professora Elaine Gavioli, que teve um papel fundamental no envio das cepas para a Holanda, né? Como sempre, o professor Rubens dando jeito de resolver tudo, né? E me colocou em contato com a professora Elaine Gavioli, que me deu todo o caminho das pedras, porque é uma burocracia imensa você levar material biológico, material infectante de um país para outro. Então, existe todo um preparo, toda uma burocracia específica da Anvisa, é um valor alto, e todo esse trabalho não poderia ter sido realizado se esse material biológico não saísse da UFRN para a Holanda e chegasse antes mesmo de mim. Então, os fungos, as amostras chegaram antes mesmo de mim. Então, agradeço demais que a professora Elaine foi muito prestativa, me mostrando cada uma das etapas. Ela estava à frente da Propesc na época, né? Então, meus agradecimentos são infinitos. Aqui o meu grupo de Natal, muitos já estão em outro estado, também não poderia deixar de agradecer, aqui especialmente ao José Neto. Ele falou que poderia ser que conseguisse escapar um pouquinho do trabalho para comparecer. Ele está trabalhando como pesquisador em Curitiba, mas ele que desenvolveu todo esse trabalho em Natal, supervisionado por Plínio, que também foi me orientando, hoje é professor da UFPB, então é meu egresso, aluno do PPG-CSA, e outros integrantes aqui do grupo, presentes e passados, né? Então, aqui pessoas muito importantes, Luanda, que já nos deixou, aqui já está no mundo espiritual, mas também teve uma contribuição imensa na realização desse trabalho. E aqui eu finalizo, agradecendo a CAPES a oportunidade de participar desse grupo maravilhoso que é o grupo do Westerdyke.
a maior coleção de culturas fúngicas do mundo, né? Então, ela hoje ela é presidida pelo William Neyer, tem muitas colaborações com o Brasil. Eles são muito abertos a colaborações estrangeiras, se a gente observar que tem gente do mundo inteiro, e eles gostam muito de trabalhar com o Brasil e com brasileiros. Então, foi um prazer muito grande permanecer nesse instituto no período de um ano. Então, estou aqui representando a UFRN. E aqui, mostrando um pouco as minhas atividades no laboratório, voltar para a bancada, deixar de comandar e passar a ser comandado é uma experiência, é um aprendizado, é um exercício de adaptação, mas que, no fim, né, acaba sempre tudo sendo muito importante e válido, apesar de nem sempre tudo ser fácil, né? Sempre temos as dificuldades que passam pelo caminho. E aqui eu gostaria de agradecer a esse país que eu aprendi a amar, que é a Holanda. Então, acho que eu passei um ano a aprender a dizer dank u wel, que é como se fosse muito obrigado, aos Países Baixos, né, que nós chamamos de Holanda, mas que a Holanda é apenas uma das províncias dos Países Baixos. Então, eu agradeço demais, aprendi muito com a cultura desse povo, sério, trabalhador, e foi uma oportunidade incrível, né? Então, sem a CAPES, sem a UFRN, sem as minhas colaborações internacionais, sem a porta aberta que eu deixei com o professor Arnaldo Lopes Colombo, sem o auxílio especificamente do professor Rubens Maribondo, eu nomeei ele porque ele foi fundamental, então isso tudo não teria acontecido. Então, eu fico muito grato por tudo. E é isso. Muito bem, muito obrigado, Guilherme. Foi muito, muito bom o seu seminário. Eu sabia que você trabalhava com fungos, né? Já tinha escutado de você, da própria professora Ana Caterine e de outras pessoas que eram uma referência, mas eu não sabia desse detalhe do projeto, né? E que era uma incidência tão grande, né? A gente escuta falar de vez em quando, lento de contato, de vez em quando dá problema e tal, mas eu não tinha ideia aí da gravidade e da complexidade do projeto, né? Então, parabéns aí pelo desafio. Eu sei que no início lá foi difícil. A Europa hoje vive um problema de moradia muito grande, né, desafiador. Mesmo a gente indo com suporte, uma bolsa da CAPES, direitinho, isso não é assim tão simples, né, de se resolver. Mas depois, com o andar das coisas, né, o trabalho vai empolgando, os resultados vão deixando a gente mais felizes e a gente não lembra ali dos percalços, dos obstáculos, né. Eu acho que o professor Sócrates vai ficar muito feliz se botou uma foto dele menino ainda ali, né. Ele vai olhar e vai dizer, é atual, né? Mas sabe que não é. E, Guilherme, que eu sei, assim, você trabalha com fungo há muito tempo, a gente vai continuar trabalhando agora na Federal de Pernambuco, né? E que essas colaborações devem permanecer. Né? Muito obrigado aí pela sua disponibilidade de estar aqui, por esses anos dedicados à nossa instituição. Né? Só mudou o endereço, mas continua sendo da UFRN. Você deixou sua marca aqui. Professora Ana Caterine, né, que dividiu com você a coordenação do programa lá atrás, de vez em quando vem aqui, cita com muito carinho, né, a época em que compartilhou com você a gestão e o dia a dia científico também. Né? Com certeza, professor. E eu acho que a gente tem que agradecer a CAPES. Né? Foi um grande projeto, o PRINT foi um projeto, eu coloco como sendo um dos mais importantes já desenvolvidos na pós-graduação da UFRN, pela sua amplitude e pela sua flexibilidade, né? São 36 universidades contempladas com o PRINT, e são 36 projetos completamente diferentes, mas extremamente importantes, da forma como foram moldados para cada instituição. Então, cada um conseguiu moldar e adequar
o projeto para que ele atenda melhor os requisitos, para que ele permita a formação de recursos humanos, para que ele permita um amadurecimento na internacionalização dos nossos professores e aí, consequentemente, dos programas. A gente tem que entender que programas de pós-graduação, eles são integrados por pessoas, né? Corpo docente e corpo discente. É um somatório de CPFs que faz efetivamente a diferença em qualquer boa instituição de ensino, instituição de pesquisa. Então, muito obrigado, não só por hoje, mas por esses anos dedicados à nossa instituição, por ter compartilhado conosco aqui a sua presença, a sua amizade, pelos ganhos científicos que você trouxe, né, na área de fungos, né, muito sucesso aí na Federal de Pernambuco, e estamos aqui sempre de braços abertos para você no que você precisar. Muito obrigado, professor. Agradeço muito. Com relação à professora Ana Caterina, realmente foi uma parceria muito grande que a gente desenvolveu. A gente ficou à frente da coordenação do PPG-CSA, e é uma pessoa que eu tenho muito respeito, admiração, e que realmente me deu muito bem. Foi uma experiência muito gratificante. Então, o professor Sócrates me aproximou da gestão e eu acho que foi válido. Acho que foi muito válido. Como eu falei, só tenho a agradecer essa instituição. Muito, de verdade. Vamos em frente. Vamos em frente. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.